Boa noite. Boa noite. Hoje apresentaremos mais uma edição do Direito Diário. Guerra entre Rússia e Ucrânia faz noivo de Brasília se casar com o próprio sogro. Isso mesmo. A pauta de hoje abordará sobre a inusitada história da noiva que, sem querer ou não, se casou com o próprio sogro. Isso ocorreu devido à ausência de seu marido em razão da iminente guerra entre Rússia e Ucrânia. A seguir, veremos com a nossa correspondente Maria Eduarda Barros um pouco mais dessa história. É um fato bastante curioso, mas que realmente aconteceu. E você, já imaginou se casar sem mesmo participar da sua própria cerimônia de casamento? Pois é, esse fato aconteceu com Carol e Felipe. Eles contam que já tinham planejado todos os detalhes do seu casamento um ano antes dos ataques da Rússia à Ucrânia. Vale salientar que Felipe é um correspondente de um canal de notícias lá de Kiev, capital da Ucrânia, e infelizmente não conseguiu chegar a tempo de seu casamento aqui no Brasil. A seguir, Carol relata todos os momentos de tensão e as medidas que tornaram cabíveis a realização da cerimônia de seu casamento, mesmo com a distância. Quando ficamos sabendo do início do conflito na Ucrânia, ficamos desesperados, né? Porque já estava tudo pronto para o nosso casamento acontecer, tudo pago, agendado, o salão de festa reservado. Então, e foi um desespero muito grande, porque os voos foram cancelados e o Felipe já estava lá há mais de uma semana com a guerra acontecendo e não conseguia voltar para casa. E a minha maior preocupação, receio, era que acontecesse alguma coisa com ele. Ficamos sabendo, por meio de um amigo advogado, que seria possível fazer a substituição do Felipe, né, na hora de assinar os documentos do casamento no cartório. E como ele sempre foi muito organizado com as coisas dele, ele sempre passava uma procuração pro meu sogro, né, fazia um contrato de mandato com ele antes de qualquer viagem internacional. E dessa vez não foi diferente, né, ele tinha feito. E, por incrível que pareça, ele tinha feito a procuração específica para o casamento, né, como forma de prevenção. Até porque a gente nunca se imaginou nessa situação, nem passar pela nossa cabeça. Mas graças a Deus deu tudo certo e conseguimos realizar a cerimônia. Como dito por Carolina, o contrato de mandato realizado por Felipe e seu pai consiste na disposição de poderes pelo mandante Felipe ao mandatário José, através de uma procuração. Assim, para esclarecer as especificidades do contrato de mandato realizado, chamamos o advogado e amigo da família, Dr. Vinícius Vittar. Boa noite, meu nome é Vinícius, sou advogado, tenho doutorado em Direito Civil, sou advogado da família e amigo íntimo também, há vários anos, inclusive. Quando o Felipe descobriu que teria que fazer uma viagem para fora do país, a trabalho, bem na época próxima ali do seu casamento, o mesmo ficou muito com medo de que algo acontecesse e ele não conseguisse chegar a tempo do casamento. Então ele me procurou, né, buscando alternativas, né, para esse problema, e eu propus para o mesmo que ele deixasse uma procuração, né, algum responsável, para que, se algo viesse a acontecer e ele não conseguisse chegar na data do casamento, já que estava tudo pago, né, tudo organizado, o mesmo fez um contrato de mandato com o seu pai, no qual garantiu a ele os poderes necessários para a realização de sua representação durante a cerimônia e o casamento. Como disposto no caso de Felipe, o mandato foi realizado de maneira expressa, né, já que houve ali a manifestação de vontade de ambas as partes. Foi concedida, né, através de uma procuração escrita, os poderes gerais ao seu pai, né, aqueles que dizem a respeito à administração, né, a administração ordinária. Foram concedidos também poderes especiais, né, esses que possibilitaram que o mesmo se casasse com sua esposa, né, mesmo estando em outro país, através do seu pai, né, que era aquele responsável pela procuração concedida, né. É evidente a necessidade de capacidade de ambas as partes para a realização desse tipo de contrato, sendo possível também, né, que o mandatário seja menor de 16 anos e menor de 18 anos, né, como previsto. Este que não sendo emancipado também. Este contrato realizado por eles é um contrato gratuito, né,
já que o seu pai fez um ato ali de boa vontade, representando o seu filho, não vai haver algum tipo de prestação posteriormente, de contraprestação, né? Que caso houvesse, seria considerado um contrato oneroso, né? Seria oneroso e não gratuito, como neste caso. O contrato também, né, ele é considerado um contrato ad negotia, já que se trata de um contrato extrajudicial, né? Não, diferentemente do contrato ad judicia, que concede poderes ao advogado, né? Uma explicação do Dr. Vinícius. Observamos que no direito civil brasileiro, a procuração é um instrumento do contrato de mandato, que dispõe de direitos e poderes que serão exercidos pelo mandatário. Assim, não é tão inusitado a realização de contratos de mandato a fim de que os noivos possam se casar à mesma distância. Na procuração, devem existir elementos essenciais, como objeto, identificação das partes, data, local, assinatura do mandante e os poderes concedidos ao mandatário. Para mais informações, voltamos e damos a palavra novamente ao Dr. Vinícius Bittar. É importante perceber, né, e salientar que a outorga do mandato ela está sujeita à forma exigida em lei, para que ele seja praticado, né? Dessa maneira, o contrato ele pode ser celebrado de maneira verbal, salvo se previsto em lei o contrário, né, que ele deverá ser de maneira escrita. O contrato ele pode ser conferido a 2 ou mais mandatários, né, cabendo a eles apenas realizar os atos necessários, né, para o cumprimento do que foi proposto para os mesmos, né? A extinção, né, do contrato ela pode se dar de várias formas, tanto por revogação, né, caso o mandante revogue, né, a procuração conferida ao mandatário, quanto pela morte, né, a morte também extingue essa procuração. A renúncia, né, por parte do mandatário, né, também à procuração que foi concedida para ele é uma forma de extinção. A interdição também é uma. O término dos prazos, né, caso chegue o fim do prazo não tenha sido cumprido, também extingue o contrato, né. O cumprimento da ação proposta também, obviamente, extingue o contrato, já que já foi tudo cumprido. A mudança de estado, né, que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário a exercer esses poderes também é outra forma de extinção dos contratos. A seguir, após os relatos iniciais, O Direito Diário irá abordar sobre contratos de empréstimo, locação, mútuo e comodato. continue aqui para mais informações sobre os contratos de acordo com o direito brasileiro. Obrigada. Obrigado.